Olá, doutores, olá, doutoras, professor Tiago Ximenes, professor de Direito Penal, e hoje estou aqui para mais uma aula. A aula de hoje diz respeito ao crime do artigo 317 do nosso Código Penal, a corrupção passiva. Lembrem os senhores que a corrupção passiva é um crime praticado pelo funcionário público contra a administração pública. Então, eu já posso te dizer que é um crime próprio, que exige a qualidade de funcionário público para ser praticado. Mas vamos lá, peço as devidas vênias para fazer a leitura e ir explicando parte a parte deste delito. Artigo 317, corrupção passiva, diz solicitar ou receber. Então, de cara, nós já temos dois verbos, duas ações que irão tipificar a corrupção passiva. A primeira delas é solicitar. Então, é o servidor público que solicita. Ou o servidor público que recebe. Recebe e solicita o quê, professor? Vamos lá. Para si ou para outro, ou seja, ele pode solicitar para ele uma vantagem para ele ou uma vantagem para um terceiro, assim como ele pode receber para ele usufruir, como receber para um terceiro usufruir da coisa. Direta ou indiretamente, ele vai lá e pede diretamente, ou indiretamente ele pode usar um garoto de recado para solicitar. Ele pode diretamente cobrar, ou ele pode indiretamente no sentido de usar termos que subentendem que ele está querendo. Então esse é o significado diretamente ou indiretamente. Ainda que fora da função ou antes de assumi-la. Pessoal, o servidor público é aquele que é aprovado em concurso. Logo em seguida, a aprovação em concurso passará por os trâmites que aquele cargo exige. Ele é nomeado. A nomeação é feita, ele toma posse e entra em exercício. A partir do momento que ele é nomeado, ele é considerado servidor público para os efeitos penais. Ou seja, se ele foi nomeado, ele já pode ser um sujeito ativo da prática do crime de corrupção passiva. Então ele diz, fora da função ou antes de assumi-la. Fora da função é o servidor que está de férias, é o servidor que está de licença. Antes de assumi-la é exatamente aquele cara que foi nomeado, mas ainda não tomou posse nem entrou em exercício, ainda não assumiu de fato o cargo. Esse cara já pode cometer, mas olha como. Mas em razão dela. Então, o cidadão está de férias, mas usa do seu cargo público para solicitar uma vantagem. O cidadão foi nomeado e ainda nem entrou em exercício e já está solicitando ou recebendo indevidamente vantagem em razão do cargo que ainda vai assumir. Ele diz, vantagem indevida. Então, a vantagem, ela tem que ser indevida. Ou aceitar a promessa de tal vantagem. E aí vem o terceiro verbo, aceitar. Então, a corrupção passiva é composta por o verbo solicitar, receber ou aceitar. Note uma coisa, esse crime é um crime formal. O crime formal é aquele que não depende de um resultado material para se consumar. Então, eu quero te dizer que o servidor público que solicita, que recebe, que aceita, eu tenho dois verbos na modalidade formal. Eu tenho solicitar e o aceitar. O servidor público que solicita uma vantagem devida já pratica o crime de corrupção passiva. Não precisa que o outro dê nada para ele. Não precisa que ele faça absolutamente mais nada. Solicitou, acabou. A mesma coisa é aceitar. Imagina que o particular diz, olha, eu vou aqui ao banco sacar um dinheiro e te trago, beleza? Tranquilo, eu espero. Ele aceitou a promessa. Nessa situação, eu tenho também um crime já consumado, ainda que ele não receba esse valor, ainda que ele não receba essa vantagem indevida. Agora, no verbo receber, de fato ele tem que receber, ele tem que pegar a vantagem. E aí, quando ele pega a vantagem, eu estou diante de um crime material. Agora, o verbo receber, eu dependo materialmente de receber a vantagem. Senão o crime não se consuma. Ok? Então isso é muito importante.
que a corrupção passiva é um crime formal nos verbos solicitar e aceitar. No verbo receber é um crime material, beleza? Aí olha o que ele fala aqui no parágrafo 1º. A pena é aumentada de 1/3 se em consequência da vantagem ou promessa o funcionário retarda, deixa de praticar qualquer ato de ofício ou pratica infringindo o dever legal. Nós vimos o caput, que ele não fala se o funcionário vai ou não praticar o que ele está prometendo. No caput, nós temos a corrupção passiva imprópria, onde ele não depende do funcionário fazer ou deixar de fazer. O funcionário, por exemplo, pode pegar a vantagem e praticar o ato normalmente, sem prejudicar em nada a administração pública. Então, isso é a corrupção imprópria. Já no parágrafo 1º, que é uma majorante, uma causa de aumento de pena, nós temos a corrupção passiva própria, que é aquela que o funcionário pega a vantagem, solicita a vantagem, aceita a vantagem, como queira, um dos 3 verbos, e de fato ele pratica o ato que ele está prometendo praticar. Como ele diz aqui, ó, o funcionário retarda, deixa de praticar o ato ou pratica infringindo o dever funcional. Infringindo o dever funcional. Então imagina o seguinte, imagina um agente de trânsito que pega alguém que ultrapassou um sinal, pede para parar e diz, olha, o senhor vai ser autuado porque ultrapassou o sinal. E esse agente de trânsito, olha, mas se você me der um valor, eu não faço a sua multa, um valor bem menor. Ele solicita. Mas pode muito bem, na hora que o condutor for embora, ele anotar a placa e fazer o dever dele funcional. Então ele não infringiu o dever funcional. Essa é a corrupção passiva imprópria. É aquela que ele pega a vantagem, mas ele pratica o ato da mesma forma. Porém, a corrupção passiva imprópria é aquela que ele pega a vantagem e de fato não faz a autuação. Então note que ele dá um prejuízo para o condutor, solicitando uma vantagem devida, mas também para o Estado, que deixa de arrecadar o valor. Essa é a corrupção passiva propriamente dito. Eu pego e faço a coisa errada. Tranquilo? Olha o que diz o parágrafo 2º. Se o funcionário deixa de praticar ou retarda o ato de ofício com infração do dever funcional, cedendo a pedido ou a influência. Aqui, pessoal, é só ceder. Aqui ele não solicita, aqui ele não aceita e aqui ele não recebe. Ele só cede. Peraí, professor, o que é isso? Nós chamamos de corrupção passiva privilegiada. Sabe por quê? Imagina que alguém ultrapassa o sinal e o guarda de trânsito então para aquele cidadão e diz, olha, o senhor vai ser autuado porque ultrapassou o sinal. E o cidadão diz, meu amigo, eu não tenho condições de pagar essa autuação, por favor, eu estava agoniado, meu filho está doente, recebi uma ligação, estou indo lá buscar ele. O agente de segurança pública se sensibiliza com a situação e diz, beleza, eu vou deixar passar, mas não faça mais isso. Ok. Ele apenas cedeu. O cara pediu, o condutor pediu para que ele não multasse e ele acaba cedendo. Professor, é crime ser bonzinho? É, porque se ele ultrapassou, tem que ser aplicado o auto de infração. Então essa é a corrupção passiva privilegiada, onde só teve cedência de um pedido. Não teve vantagem, não teve nada. Apenas você deixou de praticar o ato de ofício porque cedeu a um pedido. Ele pede e você cede, ok? Muito bem. Passamos aqui agora a falar de algumas. Já sabemos o que é a corrupção passiva própria, que é a do parágrafo 1º, que o cara deixa de fazer, ou seja, o cara faz besteira mesmo porque pegou, né, a vantagem devida, ou deixa de fazer, ou retarda. E tem uma corrupção passiva imprópria, que é a do caput, que aí ele pega o valor, a vantagem devida, mas pratica o ato normalmente, né? E nós temos a corrupção passiva privilegiada. Mas olha, nós temos a corrupção passiva antecedente, aquela que o cara pega o dinheiro antes de praticar o ato. Eu tenho a corrupção passiva subsequente, é aquela que eu pego a vantagem depois de praticar o ato, ok? Aí, pessoal, a doutrina começou a ficar maluca e disse, olha, tem uma corrupção passiva chamada de corrupção passiva negra. Corrupção passiva negra é aquela
que não é aceita nem pela elite e nem pela classe mais baixa da sociedade. Ninguém aceita esse tipo de corrupção. Aí disseram, olha, mas tem a cinza, onde a elite entende o ato de corrupção, mas o restante da sociedade que não é elite não admite, ou seja, tem aí uma divergência entre um público que aceita e diz, não, isso é normal, é tranquilo, é aceitável, e o outro que diz, não, não é aceitável. E tem a corrupção passiva que eles chamam de branca, que é aquela que é aceitável por todos. Por exemplo, imagina que um policial faz a prisão do criminoso que sequestrou o teu filho, e você é um fazendeiro, um cara muito rico, e você diz, eu quero de alguma forma poder agradecer, né? Uma forma de gratidão. Eu quero recompensar de alguma forma. Posso? Tá aqui, R$1.000 para cada policial. Pessoal, o policial, ele não pode receber, porque o Estado já paga ele para fazer isso. Mas, professor, é uma gratificação, eu não pedi nada, eu não solicitei, eu não fiz nada. Essa é que eles chamam de corrupção passiva branca. Existe hoje uma doutrina moderna, onde eles estão iniciando, né, aí o entendimento de que esse tipo de ação não poderia ser considerada corrupção, tendo em vista que foi algo que partiu, né, do particular, do terceiro, e é uma forma de gratidão e não sei o que mais e tal. Eu acho que não vai vingar, porque é muito claro o Código Penal. O verbo é solicitar, receber ou aceitar. Não interessa quem foi que ofereceu, não interessa nada, não pode. A administração pública existe uma questão de moralidade e bons funcionamentos, e isso vai de encontro a esta moralidade. É simples assim, ok? Aí nós temos a corrupção passiva grande, que é aquela que é praticada onde a vantagem devida é em grande volume, né? Valores altos. A pequena, que é em pequenos volumes, coisas mais brandas, né? Um lanche, por exemplo, né? Para agradecer. A política, corrupção passiva política, que é aquela que é praticada pelos agentes políticos. E a corrupção passiva administrativa, que é aquela praticada, né? Pelos agentes da administração pública. Então, isso eu tenho a corrupção. Eu só vou deixar aqui um detalhe bem interessante da corrupção para que vocês possam entender. Olha só. A corrupção é solicitar, receber ou aceitar. Essa é a regra, né, da prática do crime de corrupção passiva. Preste atenção numa coisa interessante. Na hora que o funcionário solicita, aceita ou recebe, ele pratica o crime. Professor, e o particular não pratica corrupção ativa? Uma não depende da outra? Não, não depende. A corrupção ativa não depende da passiva, nem a passiva da ativa. Então, olha só essa informação interessante. Se, imagina, um servidor público solicita de um particular uma vantagem para praticar algo ou deixar de praticar, ou retardar, ele já praticou o crime. Porém, se o servidor público fazendo a sua função, se o servidor público praticando o ato que é típico do seu exercício da sua atividade, pratica, e como forma de gratidão o particular oferece uma vantagem, note uma coisa. O crime de corrupção ativa, que nós vamos estudar em outro momento, ele é o crime de oferecer ou prometer, mas é oferecer ou prometer para que o servidor faça, deixe de fazer ou retarde um ato de ofício. Numa situação onde o servidor já praticou e como forma de gratidão o particular oferece uma vantagem para ele, que eu acabei de dar o exemplo do caso do fazendeiro que teve seu filho resgatado pelos policiais e como forma de gratidão quer dar uma quantia em dinheiro, aí a coisa mudou de lugar. Porque o ato já foi praticado. Ele não está oferecendo para a polícia ir atrás do bandido. Ele já está agradecendo pelo ato praticado. Então o dinheiro é dele, ele dá para quem ele quiser. Ele não está praticando nenhum crime. Agora o servidor público não pode aceitar, nem antes de praticar, nem depois de praticar, nem de jeito nenhum. Porque ele vai estar enquadrado perfeitamente, ou seja, formalmente no tipo penal a aceitar. Então, ou receber. Então acabou. Assim é que funciona. Então, se eu chegar lá e disser, eu te dou R$1.000 para ir atrás do ladrão que roubou meu filho.
Isso é corrupção ativa. Eu tô te dando a vantagem, te oferecendo ou te prometendo para que você vá fazer o seu ato de ofício, que já é para você fazer. Outra coisa é, você já praticou o ato e eu vou lá como forma de recompensa. Tá aqui. Eu não prometi nada antes, mas agora eu quero lhe dar forma de agradecimento. Se o ato já foi praticado, acabou, porque a corrupção é eu incentivar você a fazer o seu dever legal mediante alguma vantagem. Como você fez sem nenhuma vantagem, eu não estou te incentivando nada. Eu apenas estou te recompensando. Então eu não pratico o crime se for após o ato praticado. Tomem cuidado, que isso é alvo de questão de prova. E sempre você vê isso na prática e muitas vezes não entende. Tomem cuidado. Espero ter ajudado. E até o nosso próximo vídeo, se Deus quiser.